Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de alemão e esta é a aula de número 37. Hoje nós vamos ver como que faz o modo imperativo em alemão. Lembrando que o imperativo é quando você dá uma ordem, quando você faz um pedido. Vá, venha, vamos, faça. Isso é o imperativo. Então, como funciona isso no alemão? Então vamos ver aqui. Hallo zusammen, alles klar? Que seria olá pessoal, tudo bem, tudo certo? Hoje vamos falar sobre o imperativo, que é o imperativo. Los geht's, ou seja, vamos lá. Aqui que eu já falei, ó. Usamos o imperativo para dar uma ordem ou até mesmo para fazer um pedido no alemão. Para fazer um pedido. No alemão, as três formas do imperativo são para. Eu falei três, mas na verdade aqui eu deixei em vermelho para a gente ver. São quatro, né? Que é o du, que seria o tu, você, o wir, que é o nós, ir, vocês, e o zi, que é o senhor, a senhora, os senhores, as senhoras. Então, tudo isso você pode fazer modo imperativo. Por exemplo, tu e seu você. Então, vá, ande, venha, nós, vamos, façamos, bebamos, vocês vão, andem, venham, e o zi, que é o mesmo você ou vocês, isso pode ser singular ou plural, só dizendo que é uma forma imperativa, tá? Uma pessoa que eu respeito mais, eu trato de uma forma mais formal, tá ok? Então, a tradução seria a mesma, vá, vá, venha, fique, ande, ou então vão, venham, fiquem, andem. Aqui apenas estou dizendo que é uma forma formal, tá ok? Então, isso daqui eu coloquei o verbo gehen, por exemplo, no presente, tá? Porque a partir do presente é que eu vou fazer o meu modo imperativo. Então, está aqui, ich gehe, du gehst, er geht, sie geht, es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen, sie gehen. Então, esse é o presente. A partir daqui, eu vou fazer o meu imperativo. Então, como vai funcionar? A segunda pessoa do singular, qual que é a segunda pessoa do singular? É o du. Só que a segunda pessoa do singular, aqui é primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Tá bom? Então vamos lá. A segunda pessoa do plural, que é o du, basta omitir o pronome e a terminação st da conjugação do verbo no presente. Então, como seria isso? Vou pegar aqui o verbo gehen, que é o verbo ir. Du gehst. O que é o pronome? É o du. Então, tem que omitir o du. E tiro o st. Então, eu tirei o du e tiro o st, o que sobra? Aqui, ó. Sobra ge. Eu coloquei aqui embaixo, ge. Então, ge, vá. Tá bom? Isso é uma regra geral. Vamos pegar outro verbo. Holen, que é o verbo pegar. Olha o du, é du holst. Então eu tiro o do e tiro o st. O que sobra? Hol. Quer dizer, pegue. Beleza? Então isso é a regra geral para o do, para fazer o imperativo. Então, recapitulando. Eu tiro o do e tiro o st, o que sobrar é o imperativo. Tá bom? Isso para todos os verbos de maneira geral. Essa é uma regra geral. Aí começam a vir as exceções. Quando o radical, o que é o radical? Quando você tira um EN da frente, o que sobra é radical. Quando o radical do verbo termina em T, D, CHN, CKN, DN, FN, GN ou TM, é preciso acrescentar um E no final do verbo. Tá? Isso daqui, infelizmente, tem que decorar, tá? Quando o radical termina em T, D, CHN, CKN, DN, FN, GN ou TM. É decoreba isso. Ou com o tempo você acaba se acostumando. Então eu peguei um de cada terminação. Primeiro T. Olha só, eu tiro EN, o que sobra é o radical. Então o radical termina em T. Então arbeiten, que é trabalhar, tirei o EN, sobrou T, arbeit. Então o que eu faço? O que diz aqui? É preciso acrescentar um E no final. Então sobrou arbeit. Aí o que eu faço? Tiro o EN, certo? E acrescento um E no final. Então fica arbeite. Tá bom? Esse é o imperativo. Arbeite.
Vamos pegar um outro verbo, anzünden. O que é anzünden? Incendiar. Termina com D. Então, tiro o EN, sobra D. Então, o que eu faço? No imperativo, anzünde. Tá bom? Isso é para formar um imperativo. O próximo verbo termina com CHN. Então, tá aqui. E o radical termina com CHN. É rechnen. Rechnen é calcular. Tiro o EN, sobra CHN, acrescento o E. Rechne. Isso é o imperativo. Rechne. Calcule. O próximo termina com CKN. Vamos aqui. Tiro o EN, sobra CKN. O verbo é checknen. O que é checknen? Verificar, checar. Então, tirei o EN, sobrou CKN, acrescento um E. Checkne. Verifique, cheque. O próximo termina em DN. Vamos ver aqui, DN. Ordnen. Tiro o EN, sobra DN. Então, acrescento um E. Ordne. Ordne. Ordene. Esse é o imperativo. Depois do DN é o que? FN. Termina com FN. Então, está aqui. Öffnen, que é abrir. Tiro o EN, sobra FN. Então, acrescento um E no final. Öffne. Quer dizer, abra. O próximo termina com GN. Vamos ver aqui. GN. Está aqui. Begegnen, que é encontrar, fazer um encontro. Tiro o EN, sobra GN. Então, begegne, acrescento um E. Encontre, faça o encontro. E o último termina em TM. O radical termina em TM. Aqui, atmen, tiro o EN, sobra TM. Então, atmen, o imperativo é atme, quer dizer, respire, é o verbo respirar. Beleza? Os verbos fracos, terminados em ELN ou ERN, recebem o E final na forma singular, mas o E do radical pode ser omitido. O que é aqui? Vamos pegar aqui esse verbo aqui, ó. Termina com ELN. Wechsel, que é trocar, mudar. Wechsel. Ele termina com ELN, está aqui, ELN. Falou aqui que recebe o E no final. Então tá aqui, eu coloquei E no final. Wechsle, isso no final. O E do radical pode ser omitido. O que é E do radical? Eu tiro o... Aqui, no caso, eu tiro o N, o radical fica Wechsle. Aí esse E aqui, esse E é E do radical. Ele pode ser omitido, olha aqui embaixo. Eu omiti ele, tá? Mas no caso aqui, eu deixei ele. Então, eu posso fazer Wechsle desse jeito, ou desse jeito aqui, Wechsle, tá? Tudo isso é imperativo. As duas maneiras estão corretas. O que foi aqui, quando ele termina em ELN ou ERN. Tá aqui esse aqui, ó, wandern, termina em ERN, que é caminhar, vagar. Então, vamos ao imperativo. O que diz aqui? Eu acrescento um E no final, acrescentei, mas eu tenho que deixar o radical. Nesse caso aqui, eu tiro o N, o que sobra é radical, tá? Então, cadê? Isso daqui seria radical. E o N. Então, depois desse radical, eu acrescento um E, tá aqui, coloquei, wander, wandre, ou então eu posso deixar esse E aqui também. Aí fica wandere, que é ande, caminhe, vague. As duas maneiras estão corretas, tá bom? Isso são detalhezinhos que tem que decorar. Os verbos fortes, o que são os verbos fortes? Os verbos fracos realmente são aqueles que não terminam com EN. Por exemplo, os dois aqui terminam só com N. Esses aqui já terminam com EN. Geralmente é assim. Então, os verbos fortes, as mudanças que ocorrem são as mesmas de conjugação no presente. Então, o verbo nehmen, por exemplo, que é pegar, levar. Olha o du, é du nimmst, tá bom? Então, o que diz a regra? Eu vou tirar o ST e tiro o du e tiro o ST, o que sobra é o meu imperativo, tá bom? Então, eu vou tirar o du e tiro esse ST aqui, vai sobrar nim, tá aqui embaixo, nim.
esse é o imperativo, porque o verbo é do nimmst. Então, nimm é o imperativo. Mas no exemplo, o verbo sehen, que o do para ele no presente é siehst, então eu tiro o ST, que sobra sie, tá? Então tá aqui, sie é o imperativo. Eu posso, opcionalmente, colocar um i no final, sie, tá bom? Ou coloco só sie, coloco sie, isso é o imperativo. Lembrando que eu estou vendo tudo isso para do, tá bom? Agora vamos ver para o ir, segunda pessoa do plural, tá? Aqui eu nem vou comentar sobre o vir, porque o vir é só você inverter. Então vamos para o do, segunda pessoa do plural, ir, serão vocês. A grafia é a mesma do verbo no presente, mas sem o pronome, mas o pronome é omitido. Então, por exemplo, o verbo gehen, aqui é o verbo ir. Ir geht, que é vocês vão, no presente. Como que é o imperativo? Eu só tiro o ir, o que sobra é o imperativo. Tá bom? Então é muito fácil. Então, ir get, o que é o imperativo? Get. Tá? Vão. Isso é para vocês. Beleza? Vamos pegar um outro verbo. Holen. Como que é o presente? Ir holt. Então, o imperativo vai ser holt. Só tira o ir, que sobra holt. É o imperativo. Olha, mais um. Arbeiten, que é o trabalhar. Ir arbeitet. Então, tira o ir, o que sobra é o imperativo. Arbeitet. Certo? Mais um. Öffnen, abrir. Olha o plural para vocês. No presente, ihr öffnet. Então, esse öffnet é o imperativo. Está aqui, öffnet. É o imperativo. Abram. Wandern é o infinitivo. Ir wandert, que é o presente. Olha o imperativo. É isso daqui, sem o ir. Então, wandert. Beleza? Mais um. Ir nehmen. Nehmen é o verbo pegar, levar. Olha para o ir no presente. Ir nehmt. Então, o imperativo é esse nehmt sem o ir. Então, nehmt. Pegue. Leve. O verbo sehen, mesma coisa. Ir seht. Então, o imperativo vai ser seht. Vejam. Ok? Agora vamos para o tratamento formal. O que é o tratamento formal? É o sie. Então, a gente já viu para o do e para o ir, que são bem fáceis. Agora, o tratamento formal, que é o sie, que é o senhor, a senhora, os senhores, as senhoras, e o wir, que é nós, é a mesma regra. Qual que é a regra? Basta inverter a posição do sujeito e do verbo, começando pelo verbo. Então, olha só. Gehen é o verbo ir. Sie gehen, isso é o presente. O senhor vai, a senhora vai. Tá? Então, o imperativo é só inverter. Ao invés de eu falar Sie gehen, eu falo gehen Sie. Tá bom? Isso é o imperativo. Pro do, pro Sie. E pro wir é a mesma coisa. Tá bom? Então, o imperativo vai ser a mesma coisa. Vai ser gehen wir. Tá bom? Olha o holen, que é pegar. Sie holen. O imperativo é só inverto. Holen Sie. Olha, arbeiten, trabalhar. O imperativo eu só inverto. Arbeiten, trabalhar. Sie arbeiten é o presente. O imperativo é só inverto. Arbeiten Sie. Öffnen é abrir. Sie öffnen é o presente. Öffnen Sie é o imperativo. Wander é infinitivo. Sie wandern é o presente. Wandern Sie é o imperativo. Nehmen é o infinitivo. Sie nehmen é o presente. Nehmen Sie é o imperativo. Sehen, infinitivo. Sie sehen é o presente. Sehen Sie é o imperativo. Uma regrinha aqui, o umlaut, que é umlaut, o trema, no A, no U e no U, que é E, Ö, U, a segunda pessoa, que seja do, não aparece no imperativo. Então, vou pegar o exemplo aqui, o verbo fahren. O que é fahren? Dirigir. Então, para o do, eu faço do first. Tá bom? Esse é o presente.
O imperativo, a regra diz que eu tiro o do e tiro o ST. Tá? Então eu tiro ST e tiro o do. O que sobra é o imperativo. Mas, o que diz a regra? O umlaut, que é o trema, não aparece no imperativo. Tá bom? Então vai ser far. Em vez de ser fer, vai ser far. Eu posso, opcionalmente, acrescentar um e no final. Então, far, quer dizer, dirija. E para o ir fart, ele já não tem um laut, então, simplesmente fart, continua a mesma coisa. Wir fahren, que é o nós, o imperativo, eu só inverto, fahren wir. E para o sie fahren, que é o presente, o imperativo fahren sie. Tá? Eu fiz tudo isso, mas a regra aqui eu só quero chamar a atenção que é só para o do, que é importante para mim. Tá? E no imperativo ele não acrescenta o umlaut. Beleza? Os verbos reflexivos é preciso colocar o pronome reflexivo após o verbo. O que é o verbo reflexivo? Sentar-se, falar-se, fazer-se, ficar-se, tudo que no português é com se, final, no alemão ele é reflexivo. Então, sich setzen, que é sentar-se. Olha só o que eu faço. Eu coloco o reflexivo no final. Então, setz dich, é o imperativo. Para nós, setzen wir uns. Para o ir, que é vocês, setzt euch. E para o sie, setzen sie sich. Beleza? Então, o reflexivo, que é o dich, o uns, o euch e o sich, ele vem depois do verbo. Tá? Preciso colocar o pronome reflexivo após o verbo. Os verbos separáveis, é preciso colocar o pronome no final da frase. Que são verbos separáveis, ele tem tipo uma preposição antes, mas essa preposição se escreve junto ao verbo, mas na hora de fazer reflexivo ela vai para o final, tá bom? Final da frase, não final do verbo. Então, olha só, zumachen, que é fechar. Então, mach das Fenster zu, que é zumachen. Então, isso é fecha a janela. E que esse zu aqui é do zumachen. Olha outro exemplo. Com o wir. Machen wir das Fenster zu. Vamos fechar a janela. Pro ir. Mach das Fenster zu. E pro sie. Machen sie das Fenster zu. Tá bom? Então, esse é o modo imperativo. Vamos aos números. 360. 360. 361. 362. 362. 363. 363. 364. 364. 365. 365. 366. 366. 367. 367. 368. 368. 369. 369 e 370. 370. Bom, pessoal, então esses foram os números até o 370 e essa aula foi sobre o modo imperativo, ok? Então nós vamos deixar exercícios lá para os membros fazerem e mandar resposta para a gente. E o resto
qualquer dúvida pode me mandar um e-mail que eu tiro qualquer dúvida para vocês, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.